falando hoje e vamos falar sobre a parábola do mordomo prudente, do mordomo fiel. Nós estaremos meditando no texto de Lucas capítulo 12, a partir do versículo 41 ao versículo 48. Louvado seja Deus, que é uma continuidade da parábola da semana passada, a parábola do servo vigilante. E esta parábola, ela tem uma direção. Há quem diga que é uma parábola para obreiros, para homens que foram chamados e vocacionados por Deus, para mulheres que foram chamadas e têm vocações específicas dadas por Deus. Porque a parábola, ela começa com uma pergunta do apóstolo Pedro. Após Jesus terminar a parábola do servo vigilante, quando ele disse: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, ele começou um período de instrução e de uma mensagem forte, profunda, para aqueles que haviam sido chamados e vocacionados ao ministério. O apóstolo Pedro, ele começa o texto no verso de número 41, fazendo uma pergunta. Ele disse ao Senhor: esta parábola é para nós ou é para todos? E aí Jesus, ele começa a discorrer a respeito da parábola do mordomo prudente. Ele disse: qual é, pois, o mordomo ou o administrador fiel e prudente, a quem o Senhor pôs os seus servos para lhe dar no devido tempo o alimento? Jesus deixa claro que algumas pessoas foram chamadas para servir como porta-voz do Senhor na terra. O mordomo, meu irmão, é aquele que é chamado para administrar bens que não lhe pertencem. E isto é uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade tem aquele que foi vocacionado por Deus. E Jesus, ele começa a falar com Pedro, dizendo que bem-aventurado é aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verso 44, em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o Senhor, o meu Senhor, demora em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, numa hora em que ele não sabe, o separará, ele dará a sua parte com os infiéis. O servo que soube a vontade do seu Senhor e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. O que, porém, não o soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. A quem muito for dado, muito lhe será pedido, e ao que muito se lhe confiou, muito mais lhe será pedido. Esse é o texto da parábola do mordomo prudente ou do mordomo fiel. É interessante a gente notar, a princípio, que Deus chamou algumas pessoas e colocou sobre eles uma responsabilidade. O primeiro ponto a se chamar a atenção nesta parábola, ela não se inicia no versículo 41, mas sim
no versículo de número 35. Louvado seja Deus, quando se começa a parábola anterior a essa, a do servo vigilante. Porque a parábola anterior a essa, Jesus disse: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Ele falava de alguém que estivesse pronto. O primeiro ponto a nos chamar a atenção, meus irmãos, é que ser mordomo, ele não é somente uma grande responsabilidade, mas é também um grande privilégio. Você ser chamado por Deus para o exercício de algumas funções na terra, que representam o reino de Deus, isto é um grande privilégio. Escuta, quando Deus escolheu Maria, ela foi bem-aventurada. Ela foi uma mulher cheia de graça e de virtude. Ela foi aquela mulher que Deus olhou do céu e disse: eu preciso usar alguém para que o meu filho, ele encarne e tome forma de homem. E a pessoa que estava pronta para isso era Maria, porque era serva de Deus, tinha temor, estava pronta para entender o que aconteceria depois daquela escolha. Quando Deus ele escolhe na organização do reino do Senhor na terra pessoas, ele não somente atribui a essas pessoas responsabilidades. Nós precisamos entender que ser vocacionado, receber de Deus incumbências, é um grande privilégio e uma honra. O vocacionado por Deus, aquele que é chamado para cuidar da despensa, ele precisa ter em seu coração que, ainda que ele tenha que morrer por isso, é um grande privilégio. É um privilégio morrer pela causa de Cristo. Jesus, quando chama os apóstolos, ele trabalha de forma tão forte e poderosa a emoção, as emoções dos apóstolos, o coração dos apóstolos, e os fortalece de forma espiritual tão forte que eles entendem que por ele vale a pena perder tudo na terra por causa da causa dele. Nós precisamos entender, meus queridos, que Jesus, quando veio ao mundo, ele teve um alvo: nos salvar. E não é salvar simplesmente no contexto terreno, porque ele também faz. Ele nos salva de enfermidades, ele nos salva de perigos, porém, o alvo de Cristo é trazer para o nosso coração paixão pelo céu. Porque aonde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Se o teu tesouro estiver ligado a qualquer coisa na terra, é aí que você vai estar preso. Mas se o teu tesouro estiver no céu, vai se cumprir na tua vida os salmos em que o salmista diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Meus irmãos, quando Jesus ele começa a responder a Pedro, ele começa a falar sobre
ser mordomo, que implica em responsabilidade, mas também em uma grande honra. Porque quando ele escolhe pessoas para cuidar da sua despensa, ele está dando a essas pessoas as chaves que abrem coisas que nem todo mundo abre. Ele está dando na mão de pessoas específicas, vocacionadas para aquilo, a autorização para fazer o que algumas outras não têm condições de fazer. E quando nós observamos esse contexto, nós vamos, por exemplo, para a organização do corpo de Cristo, trazido por Paulo em Efésios capítulo 4, no versículo 11, Paulo disse o seguinte: a uns ele deu para apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e a outros doutores, visando ele o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Quando você começa a observar dentro da visão de mordomia cristã, você vai ver que existe uma diversidade de funções dentro desta mordomia. O apóstolo, por exemplo, era aquele defensor da doutrina cristã, aquele pregador das verdades contidas no Evangelho. Quando você pensa no que é profeta, é aquele que tinha a incumbência de falar de coisas que ainda não aconteceram, dada a devida ordem de Deus para que ele assim o fizesse. Quando você começa a pensar nas funções do evangelista, você vai ver que ele tem a função de propagar o evangelho com a finalidade, não de defesa das doutrinas cristãs, mas sim de fazer com que pessoas confessem que Jesus Cristo é o seu Senhor. Quando você observa as funções do pastor, trazida pelo apóstolo Paulo em Efésios 4:11, nesta organização eclesiástica para o bom funcionamento do corpo de Cristo, da igreja, você vai ver, aleluia, que pastor, ele tem uma função específica de ensinar, de cuidar de pessoas, porque pastor é sinônimo de cuidado. O pastor cuida das ovelhas. Quando você olha para o contexto da organização eclesiástica dentro, aleluia, do reino de Deus, e que o apóstolo Paulo diz, ele foi chamado como apóstolo, a uns ele deu como apóstolos, a outros como profetas, a outros como evangelistas, a outros como pastores. Ele também disse a alguns outros como doutores. Os doutores eram aqueles que estudaram muito mais, que tinham muito mais preparo, que eram especialistas dentro da doutrina cristã. Paulo disse que todos esses exercem uma função específica dentro do reino, porque a mordomia cristã, a doutrina da mordomia cristã, ela não se restringe a uma única função, ela tem uma diversidade de dons eclesiásticos. E Paulo disse que todos eles exercem funções para aperfeiçoamento do reino de Deus, do corpo de Cristo.
Ou seja, eles receberam uma incumbência, uma responsabilidade, aleluia, de cuidar daquilo que não é seu. E Jesus, quando ele está falando aos discípulos a parábola do mordomo prudente, do mordomo fiel, ele está dizendo que ele escolhe pessoas que os lombos estão cingidos e que as candeias estão acesas. Eu não sei se vocês já pararam para observar, mas, por exemplo, quando Paulo foi separado como missionário, a igreja que ele congregava com Barnabé, olhou para ele e disse: vamos separar este homem, porque ele é vocacionado para isso. Ou seja, meu irmão, Deus escolhe, chama, capacita, mas a sua igreja, ela reconhece o teu ministério. Não adianta nada lá fora, quem não te conhece, dizer assim: você foi chamado para isso, porque é na sua congregação que se manifesta os dons que há sobre a tua vida. É aqui que se reconhece que uma pessoa que tem a vocação que se tem, não deve se segurar o ministério dele. É aqui. É aqui que muitas vezes a gente olha em reuniões administrativas com o presbitério da igreja, a gente diz: você está vendo aquele irmão? Não dá para segurar ele mais. Você está vendo aquela irmã? Não dá para segurar ela mais, porque ela está com a lâmpada acesa e cingidos os lombos, ela está pronta. Ele tem propósitos, a chama da vocação arde dentro dele. E quando isso está acontecendo, a pessoa não se sustenta em simplesmente sentar no banco para ser um ouvinte esquecido da palavra. Ele não se sustenta, ele quer estar, ele quer fazer, ele quer se dispor, aleluia. Ele não tem por preciosa coisas terrenas, ele se opõe a tudo aquilo que lhe tenta prender na terra, aleluia, porque existe algo maior, mais forte, mais poderoso, existe um dínamo pronto para explodir dentro dele, chamada vocação dada por Deus. E quando a chama arde no coração de alguém, é impossível segurar o ministério que ele tem. Aleluia! É impossível você tentar prender. Eu já vi pessoas dizendo: não me deixam voar, eu não consigo crescer, eu não escuta, meu irmão, louvado seja Deus. Lá em Santos eu estive numa igreja, quando eu me mudei para lá, que só para me receber como membro desta igreja, aleluia, eu tive que ir na junta comercial pegar certidão de nome limpo no Serasa, no SPC, e na junta comercial pegar nome limpo, que eu não tinha nenhuma restrição em cartórios, não só meu, mas da minha família, da minha esposa. Os meus filhos eram pequenos. Eu passei 6 meses congregando
todos os cultos, eu não faltava em culto. Eu ia para a escola dominical, tinha evangelização na rua, entrega de folheto, eu ia evangelizar. Quando você frequenta muito a igreja, você cria um ciclo de amizade que é natural. Algumas pessoas começaram a me conhecer, e eu já tinha sido pastor de igreja. Foi num período que eu pastoreei a Madureira, e fui para Santos, depois de 6 anos e meio, quase 7 anos, e em Santos eu fui congregar na missão, porque lá não tinha Madureira onde eu morava. E quando eu cheguei lá, eu passei 6 meses que o pastor nem me cumprimentava. E algumas pessoas diziam assim: ô irmão, fica firme. Eu olhava e eles estavam incomodados. E eu dizia: meu filho, fique em paz, eu estou servindo a Deus. Eu ia para o evangelismo, eu ia para a escola dominical, eu devolvia o meu dízimo, eu devolvia missões, todas as minhas obrigações, aleluia, de servo de Deus, eu continuei fazendo, mesmo não sendo pastor, porque tinha uma chama acesa. Mas no dia que o pastor me deu para pregar, numa quarta-feira, nunca mais parou. Porque ninguém consegue segurar aquele cuja chama arde dentro dele. Aleluia! Porque quando Jesus começa a parábola do servo vigilante, ele diz: estejam acesas as vossas candeias e cingidos os vossos lombos. Eles estavam dizendo: fiquem preparados. E ele disse que as pessoas que forem encontradas, não somente vigiando no tempo normal, mas vigiando na segunda vigília da noite, na terceira vigília da noite, ou seja, a todo tempo que precisa dele está pronto. Aleluia! Jesus disse que esses ele escolhe. Porque o mordomo não é aquele que espera ser chamado para começar a fazer. O mordomo é aquele que ele faz antes de ser chamado. Antes de alguém olhar para ele e pensar: essa pessoa tem vocação, aleluia, a chama já arde nele. Ele está sempre pronto, a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento, ele está pronto para servir. E aí Jesus disse que o servo que for achado servindo assim, o seu Senhor coloca sobre ele a despensa. E como pessoa que é responsável pela despensa, ele tem a responsabilidade de trazer alimento. Foi o que Jesus estava dizendo. Ele disse que o mordomo fiel e prudente, ele vem trazer alimento para os criados. Porque ele foi chamado para isso. Ele foi vocacionado para isso. Ele foi escolhido para isso. Mas existe algumas verdades sobre a mordomia cristã. A primeira, eu já disse aos irmãos, existe uma diversidade nos dons ministeriais. Não é só uma classe de pessoas que exercita a mordomia cristã, que cuida, que administra aquilo que não é dele. Uma outra verdade sobre a mordomia cristã é que mordomo não é dono. Mordomo não é dono. Eu sirvo a Cristo, você serve a Cristo, e nós declaramos que Ele é Senhor. E se Ele é Senhor, tudo é dele, por Ele,
para Ele, se declaramos isso, isso precisa estar patente nas nossas vidas, e nós precisamos verdadeiramente entender que mordomo não é dono. Quantas pessoas atraem pessoas a si, não a Cristo? Quando você vê líderes atraindo pessoas para si, não para Cristo, ele não é mordomo fiel. Mordomo não é dono. O mordomo sabe que tudo ali não é dele, tem um dono, e esse dono pagou um alto preço. Uma outra verdade a respeito do mordomo está registrada em 1 Coríntios 4:2. Requer-se do despenseiro que ele seja fiel. O mordomo, uma das qualidades do mordomo, além da prontidão em servir, é fidelidade. Fidelidade no servir, reconhecendo que nada ali é dele, e que um dia o mordomo prestará conta daquilo que está na sua mão, e que ele cuida com displicência ou faz de qualquer jeito. O mordomo, aquele que foi chamado e vocacionado por Deus, que ele não é fiel, que ele não tem temor. Mas pastor, como pode isso acontecer? Aleluia, no decorrer da parábola vocês vão entender que é possível um mordomo se desviar no meio do caminho. Nós entendemos, porque Jesus falou sobre isso, que o mordomo requer-se dele uma postura de fidelidade. E ainda que pessoas na terra não vejam, se ele for infiel com aquilo que Deus colocou na mão dele para administrar e cuidar, aleluia, ele vai ter um encontro com Deus, mas não é aquele encontro agradável. Como assim, pastor? Você vai observar na parábola, no capítulo 12, a partir do verso 41, você vai observar. Louvado seja Deus, que Jesus, falando sobre o exercício da mordomia, ele disse: mas se o mordomo começar a achar que o senhor da casa demora em vir, e ele se preocupar só em comer, beber, se embriagar, espancar os criados e criadas, o seu senhor virá numa hora que ele não está esperando. Porque é um grande privilégio, mas é uma grande responsabilidade ser vocacionado pelo Senhor e exercer as funções ministeriais. Porque além de muitas vezes você não ser compreendido, eu trabalhei com um rapaz que ele passou uma luta, ele tinha uma chama que ardia no coração dele, mas ele teve um tempo desempregado. A esposa dele vivia acusando ele, chamando ele de vagabundo, de irresponsável. Ele, numa prova tremenda, um grande homem de Deus, um homem de Deus que eu conhecia, de oração, de vida no altar,
mas que as janelas do céu haviam se fechado, e quantas vezes ele ia para a praça, nós íamos pregar o evangelho na praça, e quando chegava lá, Deus tomava, ele pregando a palavra de Deus. Quantas pessoas passavam na praça, no centro de Diadema, aleluia, e lá eles deixavam cesta básica para ele. Ele chegava em casa com cesta básica e a mulher dizia: você já foi pedir esmola para alguém? Ele estava pregando o evangelho e os céus estavam se abrindo para dar a ele o que ele necessitava no dia. Ele arrumou um emprego onde eu trabalhava. E eu trabalhei nessa empresa 7 anos junto com ele. Nós fazíamos culto todos os dias, com uma média de 40 pessoas todos os dias, na hora do almoço, na onde tinha um campo de futebol. No fundo da empresa tinha um campo de futebol e uns quiosques. Todos os dias se reunia uma média de 40 funcionários para ouvir a palavra de Deus. Um dia ele cantava e eu pregava, no outro dia eu cantava e ele pregava. Nesses 7 anos nós devemos ter ganho para Jesus uma média de 40 pessoas pregando o evangelho dentro daquele lugar. Aleluia, porque quem é mordomo e tem a chama acesa, ninguém segura. Ele não precisa de altar, de púlpito, ele precisa de vocação. Aleluia. Púlpito só é consequência de uma vida que arde em chamas. Não é para quem quer e não faz nada. Não é para quem quer, deseja, almeja, mas tem coisas terrenas que são mais atrativas. Não, irmão, não. Jesus disse: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. A esses o Senhor o tem por fiel e o chama e o vocaciona. Aleluia, aleluia, aleluia. Uma grande verdade sobre o mordomo é que ele não tem a sua vida por preciosa. E eu vou discorrer com os irmãos aqui, porque me falta tempo. De que quando Jesus está falando sobre pessoas que ele chama, ele escolhe, ele vocaciona para cuidar da despensa, ele nos dá um alerta. Existe uma coisa que o Espírito de Deus tem ministrado no meu coração por muitos dias. Será que porventura quando ele vier, ele vai achar fé na terra? Nós ouvimos e gostamos muito de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Um doutor reitor de uma faculdade de teologia lá de Belo Horizonte veio pregar aqui na nossa posse como vice-presidente do conselho de pastores da cidade, na igreja batista. E ele disse: Deus não tem compromisso com quem tem compromisso com a terra. Foi muito forte. Ele disse: nós gostamos de João 3,16, mas não lemos o 17, o 18, o 19. Nós gostamos só da parte que ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira.
Mas nos esquecemos dos versos seguintes, quando ele disse que aquele que não fizer a sua vontade, não vai estar com ele. E quando Jesus está falando sobre o exercício da mordomia, nesta parábola do mordomo prudente, ele no discorrer da mensagem, ele nos fala de um perigo que os mordomos podem correr. Ele disse: aquele mordomo que achar que o seu senhor está demorando, ou seja, se esfriar na fé. Porque outrora, ter uma vida separada e santificada era fundamental no Evangelho. O adversário foi minando esta mentalidade. E hoje nós estamos baseados praticamente em uma graça inexistente nas Escrituras. Em uma graça que a gente acha que ela é tão poderosa que ela ultrapassa a justiça divina. E que mesmo num exercício de uma vida pecaminosa, nós vamos subir para o céu. E aí eu vejo o que o Espírito de Deus tem ministrado no meu coração há algumas semanas. Será que porventura quando ele vier, ele achará fé na terra? Porque antigamente se pregava mais forte contra o pecado. Hoje a gente fala assim: mas todo mundo tem. Então, se todo mundo tem, vamos esquecer de pregar contra o pecado? Será que porventura quando ele vier, ele achará fé na terra? Outrora nós dizíamos: não, ser dizimista é coisa de crente obediente. Hoje não. Será que porventura quando ele vier, ele vai achar fé na terra? Jesus está falando que o mordomo, que ele começa a pensar: o Senhor está demorando em vir. Aí ele começa a grudar na terra, comer, beber e se embriagar. Vocês lembram qual foi um dos sinais que Jesus disse que seriam sinais que predeceriam a sua vinda? Ele disse: vai ser como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, e ninguém estava nem aí para o céu. Escuta, meu irmão. Jesus falando aos seus discípulos, ele está dizendo que bem-aventurado é o servo que quando o Senhor vier, for encontrado no exercício das suas funções de mordomo. Aleluia. Mas aquele que for pego de surpresa e estiver tratando de qualquer maneira, com displicência, a vocação que ele recebeu, foi Jesus que disse isso aos discípulos, irmãos. Isso não é doutrina de homem não, está escrito. Verso 46, virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera, numa hora em que ele não sabe, o separará e lhe dará parte dele junto com os infiéis. Sabe por quê? Porque a quem muito é dado, último versículo, 48, muito lhe será cobrado. Você está entendendo a mensagem de Cristo para nós aqui hoje? É lindo, é maravilhoso ser chamado e vocacionado por Deus. Vocês não imaginam, aleluia. Quando você olha, por exemplo, para a vida do apóstolo Paulo, nós não temos muita noção. Louvado seja Deus, nós só vemos aquele apóstolo cheio de vigor, de força, de virtude,
plenitude, cheio de unção, escrevendo doutrinas, pregando o evangelho em todo o Oriente Médio e numa parte da Europa, vivendo hoje como se Cristo voltasse amanhã. Mas quando você começa a analisar a vida dele a fundo, você vai ver açoites, perseguições, pessoas se levantando contra, pessoas não querendo ajudar no ministério, pessoas que se levantavam para menosprezá-lo, aleluia, para dizer que ele não havia sido chamado para aquilo. Escuta, aleluia, mas quando ele chega no final da carreira, ele diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia, nada daquelas lutas foi capaz de tirar o que ele cria, o que estava implantado por fé dentro de Paulo. Ele disse: eu guardei a fé, eu continuo crendo do mesmo jeito que eu cria no princípio da minha fé, eu continuo crendo. Aleluia. Escuta, meu irmão, é um privilégio ser chamado, mas entenda, aquele a quem Deus vocacionou, chamou, ele precisa aprender a viver por fé, a não deixar o inimigo enganar ele. Não. Aleluia. A não ser persuadido a se transformar num crente morno, porque o crente morno não é o frio esquentando, é o quente esfriando, que a Bíblia diz que será vomitado da boca de Deus. É insuportável para Deus crente morno, que é e não é, que faz e não faz, que está e não está, que tem um pé dentro e um pé fora. Isso é para Deus insuportável. A Bíblia diz que Deus vai vomitá-lo da sua boca. Você está entendendo isso, meu irmão? Isso é sério. Nós recebemos um privilégio, fomos alcançados pela graça inefável de Cristo, que nos perdoou os pecados, que nos lavou no seu sangue, que nos deu um novo nome e que nos pôs uma esperança inigualável. Então valorize isso, viva como mordomo de Cristo. Você foi chamado por Deus, vocacionado pelo Eterno. Dê o seu melhor na vocação que você recebeu. Aleluia. E quando se fala de se fazer o melhor como mordomo, é não esperando nada de homens. Você acha que eu sou pastor aqui hoje porque um dia eu esperei alguma coisa de homens? E eu também não estou aqui para criticar a minha liderança, porque eu precisei aprender que o Senhor da obra não é Paulo, não é Pedro e nem é Tiago, se chama Jesus Cristo, o Senhor da obra. Aleluia. Reconhecimento humano, na maioria das vezes, é só na hora que o caixão está aqui na frente e que os irmãos estão cantando o hino 187, mais perto quero estar. E aí um comenta para o outro: ele era tão bom, ele era tão usado. Mas em vida dificilmente isso acontece. Aleluia. Agora o vocacionado, o chamado por Deus, ele não se vitimiza, ele não fica dizendo: ninguém me vê, ninguém me ouve. Ei, foi te dado uma chave, não foi homem nenhum que deu. Foi colocado sobre a tua vida um dom, e não foi homem nenhum que colocou. O homem só obedece. Quando alguém tem vocação, eu só obedeço. Quem é, Senhor? É fulano? É, então vamos lá. É ciclano? É, então vamos lá. Eu só obedeço, mas quem dá é Deus. Quem reconhece é Deus, quem presenteia é Deus. Aleluia, porque é Ele o responsável em fazer dar certo o teu ministério, a tua vocação. Não
deixe o inimigo te enganar, esfriar o teu coração, transformar você num crente morno. Não aceite isso para a tua vida, porque Jesus está voltando, e ele estava dizendo isso para Pedro. O Senhor da casa, o dono da casa vai vir numa hora que ninguém espera, num dia que ninguém aguarda. Louvado seja Deus. Então entenda isso: o Senhor que te chamou, ele vai se manifestar em glória daqui um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá. Recebeu vocação de Deus? Ouça o que Jesus fala sobre mordomo prudente. Aleluia. Fecha os teus olhos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, o teu filho, nós queremos te agradecer por esta noite. Colocamos nas tuas mãos os teus filhos e filhas. Que o Senhor possa continuar nos ajudando, meu Deus, a entender que todo o trabalho que temos no teu reino não é vão, Senhor. Não deixa morrer em nós, meu Deus, a esperança. Não deixa faltar fé. Meu Deus, senão, meu Pai, nós vamos começar a tratar com displicência as coisas sérias. E isso é muito perigoso, porque o Senhor nos alertou dizendo que o mordomo que não for fiel, não for prudente, ele receberá a sua parte junto com os infiéis, porque ele foi indisplicente, porque, meu Deus, ele não foi cuidadoso. E nós precisamos tomar cuidado com a vida de discípulo que temos, de mordomo que temos, de cuidadores das coisas celestiais. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, nos dê visão, meu Deus, porque um mordomo, ele precisa ter sempre soluções e não ser um problema. Nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus, o teu filho, esteja conosco, ajuda a tua igreja, os teus servos e servas. Em nome do Senhor Jesus, nós consagramos também todas as contribuições que são trazidas à tua casa. Continua abençoando o teu povo de forma poderosa, no nome de Jesus. Amém. Vamos ofertar com a casa de Deus. Os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, Deus te abençoe em nome de Jesus.